Olá, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Neuza de Paula Antunes e é um grande prazer apresentar a você a metodologia de cálculo das perdas de energia utilizando o coeficiente de variação da demanda nos trechos da rede de distribuição aperfeiçoada no âmbito deste PID. Não é uma tarefa fácil assistir esse vídeo, mas vou tentar tornar essa apresentação o mais simples que eu conseguir. Conto com você neste desafio. Atualmente, as perdas de energia na rede de distribuição em média e baixa tensão são calculadas por simulação de fluxo-potência, utilizando 72 patamares de carga. Esses patamares são obtidos distribuindo o consumo mensal de cada usuário conectado na rede em cada hora, a partir de 3 curvas típicas sorteadas, para o dia útil, sábado e domingo. Isso é feito a partir da demanda média do cliente, multiplicada pelas curvas sorteadas, que estão por unidade da demanda média mensal. Costumamos chamar de curvas em PU da média. Nada mais é do que a curva de carga em kW dividido pela demanda média mensal, que por sua vez, claro, é igual ao consumo mensal dividido pelo número de horas do mês. Este critério, no entanto, reduz a real variabilidade da carga, principalmente no circuito BT, minorando o resultado das perdas de energia simuladas, afastando-as das perdas reais. Isto acontece pelo seguinte: distribuir o consumo mensal do cliente em apenas 3 curvas é o mesmo que considerar que todos os dias úteis são iguais, como também são iguais todos os sábados e todos os domingos. Além disso, usar curvas típicas reduz as demandas máximas da rede. As curvas típicas são calculadas pela soma de um conjunto de clientes que são semelhantes entre si, mas não são exatamente iguais. E essas curvas, quando somadas, ficam com um fator de carga maior que a média do fator de carga individual. Por fim, ao utilizar as curvas horárias, se incorre um problema muito maior, pois ao transformar uma curva de 5 em 5 minutos, por exemplo, para uma curva horária, principalmente se for de residencial que usa chuveiro, cujo tempo de banho é de 5 minutos, se reduz enormemente a demanda máxima. Bom, vou tentar agora explicar por que utilizar curvas típicas horárias, que foram especificamente construídas para o cálculo do custo de uso da rede e não para perdas, reduz os patamares de carga dos circuitos e prejudica o resultado das perdas de energia simuladas por fluxo de potência. O gráfico à esquerda mostra as curvas individuais de 15 em 15 minutos do dia útil dos consumidores que formaram o tipo 1 da tipologia dos clientes residenciais da faixa de consumo de 100 a 220 kWh da CEMIG, do quarto CRTP. Essas curvas estão por unidade da demanda média. Já o gráfico à direita mostra a média das curvas desses consumidores, que é a própria curva típica 1 dessa classe e faixa de consumo. Vejam que o fator de carga aumenta de 10% para 26%. 10% é a média dos fatores de carga individuais dos clientes que compuseram esse tipo. Existe aí um efeito da não coincidência das demandas máximas individuais que dá para ver com clareza no gráfico à esquerda. A diversidade da carga, gente, é uma propriedade fundamental no entendimento do uso da rede, da formação da carga da rede a partir da carga dos consumidores. Além disso, a transformação da curva de 15 em 15 minutos em curva horária reduz enormemente a demanda máxima, principalmente do residencial, que se deve ao chuveiro, cujo tempo de banho é em média 5 minutos.
Imaginem, a demanda máxima, que já está minorada pelo intervalo de 15 minutos, se for transformada em horária, que é a média de 4 intervalos, com certeza sofrerá uma redução drástica. Pois bem, é necessário definir os patamares de carga para os quais serão feitas as simulações de fluxo de potência. E isto é feito a partir da construção das curvas de carga dos consumidores, sendo que, para calcular a curva de carga de um cliente conectado em uma determinada barra, como eu já falei, sorteiam-se 3 curvas, dia útil, sábado e domingo, conforme sua classe e faixa de consumo. Em seguida, essas curvas que estão em PU da média são multiplicadas pela demanda média mensal do cliente. Para exemplificar, usaremos somente o dia útil. Supondo que em uma barra A qualquer, o consumidor conectado tem um consumo de 200 kWh e que, portanto, sua demanda média seja 0,28 kW, que é 200 kWh dividido por 720 horas. Sorteando uma curva individual de 15 em 15 minutos em PU da média, da classe residencial da faixa de consumo de 100 a 220 kWh, que é a faixa desse cliente, e multiplicando pela sua demanda média igual a 0,28 kW, obtém-se uma curva de carga para esse cliente com demanda máxima de 3,76 kW. Por sua vez, usando a regra do Prodist e sorteando uma curva típica horária, chega-se a uma curva de carga para este consumidor com demanda máxima de 1,06 kW, muito menor que a obtida sorteando uma curva individual de 15 em 15 minutos. Observa-se que a demanda média é a mesma, é o mesmo cliente com o mesmo consumo, 200 kWh, e mesma demanda média, 0,28 kW. Observe-se também que, ao contrário, a demanda mínima da curva de 15 em 15 minutos é de 0,07 kW, enquanto da curva de demanda horária é de 0,16 kW, portanto maior. Ou seja, sorteando uma curva individual de 15 em 15 minutos, a demanda máxima cresce e as demandas menores diminuem. No entanto, como a perda é função do quadrado da corrente, o aumento das perdas devido ao aumento da demanda máxima mais que compensa a redução das perdas com a redução das demandas mais baixas. Assim, para mostrar como as perdas crescem com o aumento da variabilidade da carga, este PID simulou os fluxos de potência sorteando curvas individuais do cliente de 15 em 15 minutos, conforme sua classe e faixa de consumo, para o dia útil sábado e domingo, em substituição à curva de carga típica, horária. Essa alternativa, como era de se esperar, resultou em perdas maiores e mais próximas das reais. Esse critério, porém, ainda retorna perdas abaixo das reais, pois a demanda do consumidor varia ao longo de todo o mês, e nessa simulação utilizou-se apenas esses dias. Para se chegar à perda mais próxima da real, haveria de se simular 8.640 fluxos de potência usando as curvas mensais dos clientes individuais de 5 em 5 minutos. Mas, claro, isso inviabilizaria totalmente o processamento. Assim, a melhor forma de considerar a variabilidade da carga ao longo do mês é usando o coeficiente de variação mensal das curvas individuais dos clientes de 5 em 5 minutos. Este método retornará praticamente o mesmo resultado, com menos tempo de processamento que o dispendido no método atual, definido no Prodist. E o que é esse coeficiente de variação? O coeficiente de variação da corrente I de um trecho T nada mais é que o desvio padrão da corrente em um determinado período, dividido pela corrente média para se tornar um valor adimensional. O desvio padrão, como se sabe, é a raiz da variância,
que é o somatório das diferenças entre as correntes de cada intervalo de medição e a corrente média elevadas ao quadrado e dividido pelo número de intervalos. Pelo fato de a variância ser a diferença das correntes em relação à sua média elevada ao quadrado, é uma medida perfeita para calcular a perda de energia de um determinado período a partir da perda de potência calculada com a demanda média, pois, como sabemos, a perda é função do quadrado da corrente. De acordo com a nota técnica 14 da SRD, a perda de energia de um trecho pode ser definida a partir da perda de potência calculada com a demanda média, multiplicada pelo coeficiente de perdas e pelo número de horas do mês. Conforme essa nota técnica, o coeficiente de perdas é igual a 1 mais coeficiente de variação elevado ao quadrado. Logo, a perda de energia de um trecho T é igual à perda de potência calculada com a demanda média, multiplicada por 1 mais CB ao quadrado e pelo número de horas. A proposta deste PID advém da metodologia utilizada no terceiro CRTP. Naquele ciclo de revisão, a ANEEL considerou o seguinte para a CEMIG. 1. CV médio mensal de 15 em 15 minutos das curvas medidas dos alimentadores. No entanto, este critério retorna uma perda menor que a real, pois a variabilidade da carga dos ramais do alimentador é bem maior que a do tronco, onde está a medição ali na saída das subestações. 2. CV médio mensal de 15 em 15 minutos das curvas medidas dos transformadores para o cálculo das perdas no cobre. 3. CV médio mensal de 15 em 15 minutos das curvas medidas dos clientes para o cálculo das perdas no ramal. E para o cálculo das perdas de energia nos circuitos BT, utilizou a média aritmética entre o CV dos trafos e o CV dos clientes. Porém, a média aritmética entre o CV dos trafos e o CV dos clientes para o cálculo da perda de energia nos circuitos BT não é uma medida perfeita, pois o CV cresce muito rapidamente das extremidades dos circuitos para o trafo. Assim, este PID desenvolveu uma metodologia para a definição do CV de cada trecho, a partir do CV dos clientes conectados a jusante dos mesmos, conforme sua classe e faixa de consumo. Observa-se ainda que o intervalo de 15 minutos não contempla toda a variabilidade da demanda, principalmente em clientes residenciais devido à utilização do chuveiro, pois o tempo médio de banho é inferior a 5 minutos, de forma que o ideal é utilizar um CV calculado com as curvas de 5 em 5 minutos. Vou tentar agora explicar como varia o CV de cada trecho. Nos circuitos reais, os vários trechos têm comportamentos de carga diferentes que dependem dos distintos usuários que se conectam em cada barra. Portanto, cada trecho tem uma perda de potência e um CV distinto. Assim, foi necessário desenvolver uma metodologia para calcular o CV de cada trecho do circuito. Com os dados da rede georreferenciados, dispõe-se de todos os elementos necessários para a aplicação desta metodologia, com exceção da variação da carga ao longo do tempo em cada trecho do circuito, dada pelo CBT. A questão importante é que os trechos aos quais há mais de uma carga conectada a jusante, o CV não dependerá das propriedades de cada carga individual conectada, mas de uma combinação entre as curvas de carga de todos os clientes atendidos. Para ilustrar como a variabilidade da carga se altera ao longo de um circuito, atribuiu-se a cada barramento do circuito exemplo uma curva de carga de cliente de baixa tensão. A curva de carga de cada trecho será composta pela soma das curvas de clientes conectados a jusante de cada trecho mais perdas. A curva de carga do trecho 4 será a própria curva do cliente D somada às perdas nesse trecho. A curva de carga do trecho 3 será composta pela curva do trecho 4 acrescida da curva de carga do cliente C mais as perdas desse trecho
e assim por diante. Por fim, a curva de carga do trecho 1 é igual à soma das curvas dos 4 clientes acrescida das perdas em todo o circuito. Observa-se que a variabilidade da carga tende a diminuir à medida que se agregam mais clientes. Logo, o coeficiente de variação muda ao longo do circuito e tende a diminuir à medida que aumenta o número de clientes transitando pelo trecho. A perda de energia no trecho 1 é dada pela multiplicação das perdas de potência, calculada com a demanda média, do trecho 1, multiplicada por 1 mais CV ao quadrado do trecho 1, vezes o número de horas. Da mesma forma, a perda do trecho 2 é a multiplicação da perda de potência do trecho 2, multiplicada por 1 mais CV ao quadrado do trecho 2 e pelo número de horas. E assim por diante. Logo, a perda de energia de um circuito é o somatório das perdas de potência de cada trecho, multiplicadas por 1 mais CV ao quadrado de cada trecho, vezes o número de horas. A metodologia desenvolvida neste PID para o cálculo do CV de cada trecho de um circuito tem as seguintes características. Será simulado apenas um caso de fluxo de potência, com a demanda média. Logo, não será necessário a definição de patamares de carga e, portanto, não haverá sorteio de curvas de carga a serem atribuídas a cada usuário. O CV de cada trecho do circuito será calculado a partir do CV e da demanda média dos clientes conectados à jusante do trecho. O CV do cliente será a média dos CVs individuais da amostra da campanha de medidas de curva de carga da classe faixa de consumo a que ele pertence. Vale esclarecer que no cálculo das perdas com simulação de fluxo de potência em vários patamares, a curva sorteada para cada cliente, seja uma curva individual ou da tipologia, apesar de estar restrita ao extrato a que ele pertence, pode não ser exatamente igual à curva real do consumidor. Assim, este procedimento pode implicar erros na estimativa da carga específica de cada trecho, principalmente nas extremidades dos circuitos, já que o cliente real conectado em cada barra pode ter um comportamento diferente da curva que lhe foi atribuída. Porém, no conjunto dos circuitos, deve retornar valores de perda de energia consistentes com a variabilidade média das curvas utilizadas. Da mesma forma, ao atribuir ao cliente um CV da classe faixa que ele pertence, também pode-se incorrer em erro na perda específica de cada trecho, pois o CV real do cliente conectado em cada barra pode ser diferente do CV médio do seu extrato. No mesmo raciocínio, no conjunto dos circuitos, este método deve retornar perdas consistentes com a variabilidade média da rede. A metodologia aqui desenvolvida partiu da seguinte propriedade da variância. A variância da soma de duas curvas de carga dos clientes X e Y é igual à soma das variâncias das curvas individuais mais 2 vezes a covariância entre essas curvas. Assim, quando se soma duas curvas de carga, a variância resultante será necessariamente menor que a maior das variâncias das curvas somadas. O único caso em que o coeficiente de variação permanece igual após a agregação das curvas é se essas curvas forem iguais, o que não acontece na prática. Para calcular o CV de cada trecho dos circuitos, foi utilizada essa propriedade. E para calcular a variância de cada trecho, é necessário obter o seguinte: o CV médio individual dos consumidores, estratificado por classe e faixa de consumo. Essa informação é obtida da amostra da campanha de medidas. A demanda média do consumidor, calculada a partir do consumo do cliente, que está disponível no BDGD. Com isto, o desvio padrão da curva de carga do consumidor K será dado pela multiplicação do CV médio do extrato a que ele pertence pela sua corrente média. E a variância, claro, é o desvio padrão ao quadrado. Para aplicar a propriedade da variância, é preciso estimar também a covariância entre as curvas dos dois consumidores. A covariância entre duas curvas, K e J,
é dada pelo coeficiente de correlação entre essas duas curvas, multiplicado pelo desvio padrão da curva K e pelo desvio padrão da curva J. E o coeficiente de correlação entre duas curvas é calculado pelo somatório da diferença entre a demanda de cada intervalo de medição e a demanda média da curva K, multiplicada pela diferença entre a demanda de cada intervalo de medição e a demanda média da curva J, dividido pelo número de intervalos de demanda e ainda dividido pelo desvio padrão da curva K e pelo desvio padrão da curva J. Dividindo pelo número de horas, o fator de correlação se torna um valor adimensional. O coeficiente de correlação entre duas curvas é calculado a partir das curvas individuais da amostra da campanha de medidas para cada classe e faixa de consumo. Assim, a variância da curva somada de dois consumidores K e J é igual à multiplicação do coeficiente de variação da curva K pela corrente média do cliente K ao quadrado, mais a multiplicação do coeficiente de variação da curva J pela corrente média do cliente J ao quadrado, mais 2 vezes o coeficiente de correlação médio entre as diversas curvas dos dois estratos a que pertencem os consumidores K e J, multiplicado pelo coeficiente de variação da curva K e pela corrente média do cliente K, e multiplicado pelo coeficiente de variação da curva J e pela corrente média do cliente J. Por fim, o coeficiente de variação ao quadrado de J mais K é dado pela variância da curva somada dos consumidores K e J, dividido pela soma das correntes médias desses clientes ao quadrado, onde a variância é definida pela expressão explicada no slide anterior. Mas, como sabemos, os trechos dos circuitos podem ter mais de duas curvas, de forma que, para calcular o CV do trecho com mais de dois clientes, usaremos a matriz de covariâncias. As variâncias e covariâncias de cada termo dessa matriz são estimados a partir da amostra de curvas de carga das campanhas de medidas. Por ser simétrica, essa matriz fornece uma forma de computar a variância da soma de um conjunto de variáveis, que será dada pela soma de todos os termos dessa matriz. Na diagonal desta matriz, temos as variâncias de cada extrato, e os demais termos são as covariâncias entre dois extratos distintos. Substituindo-se os termos dados para variância e covariância, teremos somente parâmetros estimados a partir da amostra da campanha de medidas, que são os coeficientes de variação de cada extrato e os coeficientes de correlação entre extratos distintos, além da demanda média dos clientes obtida no BDGD. Para facilitar o cálculo, a matriz anterior pode ser reescrita com duas matrizes. Uma matriz de desvio padrão de cada extrato, à esquerda e à direita, e uma matriz de coeficientes de correlação entre extratos distintos no centro. O desvio padrão K é a multiplicação do CV do extrato K pela corrente do cliente K. Os coeficientes de variação e os coeficientes de correlação são obtidos das campanhas de medidas e a corrente média do BDGD. Este será o procedimento utilizado no cálculo do CV de cada trecho dos circuitos. Com o CV de cada trecho, calculam-se as perdas de energia dos circuitos selecionados pelo projeto, usando a fórmula na qual a perda de energia de um circuito é definida pelo somatório das perdas de cada trecho, dadas pela multiplicação da perda de potência calculada com a demanda média, multiplicada por 1 mais CV ao quadrado e pelo número de horas. Se você não entendeu, terá agora mais uma chance, pois vou apresentar o exemplo de um circuito simplificado. Se este é o circuito dado, vamos partir agora para montar as matrizes de desvio padrão e coeficientes de correlação.
De posse dos dados de consumo mensal e dividindo este consumo pelo número de horas, temos as demandas médias de cada cliente. Por exemplo, a demanda média do cliente A é igual a 320 kWh dividido por 720 horas, o que dá 0,44 kW. Os clientes A e D são consumidores residenciais da faixa de consumo de 220 a 350 kWh. Já o cliente B é um industrial da faixa de consumo menor que 1.000 kWh e o consumidor C é um comercial da faixa de consumo de 500 a 2.000 kWh. A tabela 2 mostra os CVs dos clientes de cada classe e faixa de consumo obtidos a partir da amostra de clientes das campanhas de medidas. Multiplicando-se o CV da tabela 2 pela demanda média da tabela 1, obtém-se o desvio padrão e a variância de cada cliente. Por exemplo, o desvio padrão do cliente A é a multiplicação do CV da faixa de consumo 3 do residencial, igual a 1,15, multiplicado pela sua demanda média, igual a 0,44, e isso dá 0,51 kW. Logo, a variância será igual a 0,26 kW. A partir deste resultado, monta-se a primeira matriz, a de desvio padrão. É importante notar que nesta matriz, as cargas mais afastadas do transformador estão nas primeiras linhas /colunas da matriz. Por exemplo, o desvio padrão 1 é do cliente D, cujo valor obtido foi 0,401 kW. E o desvio padrão 4 é do cliente A, cujo valor obtido foi de 0,513 kW. O próximo passo é a construção da matriz de correlação entre os clientes de um extrato com o outro. Esta matriz também é simétrica. O coeficiente de correlação de um extrato com ele mesmo é igual a 1, como se pode ver na diagonal dessa matriz. Somente os valores fora da diagonal são coeficientes de correlação entre os distintos extratos. A multiplicação das duas matrizes da tabela 4 e da tabela 5, conforme a equação 15, retorna a matriz de covariâncias e variâncias. Vejam que na diagonal temos as variâncias de cada cliente, já calculadas anteriormente, e fora desta diagonal temos as covariâncias entre cada par de distintos clientes. Para se obter a variância em cada trecho, devem ser somados os valores da tabela 6, do próprio trecho e dos trechos ajusante. Por exemplo, a variância do trecho 4, que só tem o cliente D, é igual a 0,161, que é a variância deste consumidor. Já a variância do trecho 3, que é a soma dos clientes D e C, será dada pela soma das 4 células mais claras referentes aos clientes D e C, ou seja, a variância do cliente D igual a 0,161, mais a variância do cliente C igual a 0,294, mais 2 vezes a covariância entre os clientes D e C, ou seja, 0,019 mais 0,019, totalizando um CV para este trecho de 0,493. Como se vê, essa soma é exatamente a propriedade da variância, definida na equação 6. A variância do trecho 1 será igual à soma de todos os valores dessa matriz. Finalmente, para obter o valor de CV ao quadrado para cada trecho, deve-se dividir os valores das variâncias encontrados pelo quadrado da corrente média acumulada até cada trecho, chegando assim à tabela 8. Com este resultado e com a perda de potência calculada por simulação de fluxo de potência com a demanda média,
chega-se à perda de energia com a nossa fórmula abaixo já conhecida. Esta, então, é a metodologia a ser aplicada na terceira e última etapa deste projeto de P&D. Se você tiver alguma contribuição a dar neste modelo, será muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada a todos que conseguiram assistir essa apresentação e espero que possamos discutir pessoalmente em uma outra oportunidade.